Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui para nós discutirmos e refletirmos sobre currículo de matemática e a importância das tecnologias digitais. Eu sou a Cláudia Lisete Oliveira Grunwald e inicio agradecendo ao professor Fred Gonzalez pelo convite e pelo desafio. Eu trabalho na Universidade Luterana do Brasil, é uma universidade jovem, ela tem 45 anos, funciona no município de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho no curso de licenciatura em matemática, com a formação inicial de professores de matemática e na formação continuada com o programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática, que contém a especialização em educação matemática, o mestrado e o doutorado em ensino de ciências e matemática. O mestrado existe desde o ano de 2001 e o doutorado a partir do ano de 2010. Também coordeno o Grupo de Estudos Curriculares em Educação Matemática. Que investiga o currículo escolar nos aspectos o que ensinar, quando ensinar, como ensinar, o que, quando, como e por que avaliar. O objetivo do grupo busca uma transformação curricular que seja adequada às necessidades do mundo atual e que vise a formação do cidadão na sua integralidade, formando um cidadão participante e cooperativo na sociedade moderna e contemporânea. Investiga um currículo para o desenvolvimento de competências, isso tanto dos alunos da educação básica, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto na educação de jovens e adultos, como na formação inicial de professores. Hoje eu quero apresentar os resultados da minha pesquisa que falam em tecnologias educacionais na educação matemática. Apresento, então, a pesquisa Inovando o Currículo de Matemática através da incorporação das tecnologias, que o GECEM, que é o Grupo de Estudos Curriculares de Educação Matemática, desenvolve em parceria com um grupo de tecnologias educativas da Universidade de La Laguna, em Tenerife, Espanha. Também nessa busca de parceria, nós fizemos um convênio com a HP Calculadoras, que nos dá suporte para o desenvolvimento de pesquisas com tecnologias. Então, no ano de 2008, a Universidade Luterana do Brasil, junto com o programa de pós-graduação, o PPG-5, o programa que eu atuo, e com um grupo de pesquisa GECEM, iniciou um convênio de pesquisa com a HP Calculadoras com a intenção de investigar como proceder em relação à implantação de tecnologias no currículo de licenciatura em matemática, visando que os professores e futuros professores incorporassem ao seu planejamento docente o uso das tecnologias digitais. Esses resultados podem ser encontrados no endereço matematica.ubra.br/ubrahp. Então, segundo Gross, os educadores têm como desafio descobrir maneiras diferentes de ensinar a mesma coisa, pois os estudantes têm ritmos e históricos variados. O sistema educacional, segundo esse educador, historicamente, ele é projetado igualmente para todos os estudantes, de forma que o aluno deve adaptar-se em um contexto educacional definido. Então, um dos desafios que os professores encontram em sala de aula é a identificação das dificuldades individuais dos estudantes, ou seja, o desenvolvimento de uma aprendizagem individualizada. Nesse sentido, o uso de recursos informáticos pode influenciar beneficamente quando utilizados como suporte ao trabalho docente e ao planejamento docente, contribuindo na agilização das tarefas dos professores, como fonte de informação do conhecimento real dos alunos e na utilização de sistemas inteligentes que auxiliem o professor na sua docência. Kampf e colaboradores afirmam que em uma sociedade de bases tecnológicas, com mudanças contínuas, não é mais possível desprezar o potencial pedagógico que as tecnologias da informação e comunicação apresentam quando incorporadas à educação. Segundo Lorente, as tecnologias podem e devem fazer parte da vida escolar dos estudantes, mas para isto,
Os professores precisam estar preparados a fim de utilizá-las adequadamente em suas aulas, tendo domínio das ferramentas que se propõem a trabalhar. Para Kaiber e companheiros, a exploração de recursos computacionais em sala de aula faz-se necessária para que a educação cumpra seu papel de preparar o indivíduo para a vida social e para o mundo, em um contexto em que a tecnologia mostra-se cada vez mais presente. As tecnologias digitais possibilitam muitas mudanças. As redes, não só de máquinas e de informação, mas principalmente de pessoas e de comunidades, estão permitindo configurar novos espaços de interação e de aprendizagem, segundo Santos e Okata. Isso significa uma nova concepção de ambiente de aprendizagem, que são as comunidades de aprendizagem, que se constituem como ambientes virtuais de aprendizagem, que são os AVA. O ambiente virtual é aquele formado pelas coisas digitais, que as pessoas utilizam para interagir com o mundo à sua volta, seja para receber ou fornecer informação, comunicar-se, expressar opiniões e divertir-se. Um ambiente virtual de aprendizagem pode ser considerado como aquilo que é virtual, permitindo que as ações de ensino-aprendizagem possam ocorrer. O AVA são mais do que um conjunto de páginas web. Correspondem ao conjunto de elementos técnicos e humanos e suas relações, com uma identidade e um contexto específico, objetivando o desenvolvimento da aprendizagem. Para a aprendizagem é fundamental a participação, o trabalho colaborativo, a interatividade, a discussão e a troca de ideias, o acesso à informação e à pesquisa em um ambiente propício para que todas essas ações aconteçam de forma integrada e simultânea. Hoje, a necessidade de aparelhar um ambiente, de ter laboratórios de informática nas escolas e nas universidades, adquirir ou desenvolver programas educacionais, ensinar a informática para então poder ensinar com informática, passa a ser obsoleto. Os estudantes já conhecem informática, suas funcionalidades, os recursos disponíveis e também há acesso fácil ao computador e à internet. A informação está presente na web. Cabe então ao professor mediar e organizar o que já existe pronto e, se necessário, desenvolver uma aplicação ou planejar um objeto de aprendizagem utilizando os recursos computacionais existentes e que estão disponíveis para o desenvolvimento do processo, de ensino-aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, gostaria de apresentar o AVA do programa de pós-graduação no qual eu trabalho, que é o PPG-5. Este ambiente virtual de aprendizagem ele possui todas as funcionalidades que nós consideramos importantes, tanto para o desenvolvimento de pesquisa, como para o desenvolvimento das aulas, tanto do programa quanto para o desenvolvimento de experimentos nas escolas, com professores, na formação continuada, como para alunos, né, da educação básica. Então, nós temos a ideia de organizar e comunicar a informação, existe conectividade, evidentemente o mais importante é a conectividade. Nós utilizamos plataformas de ensino para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem com os alunos do programa e para o desenvolvimento de pesquisa. Existe a disponibilidade de recursos, tanto tecnológicos quanto de recursos para o desenvolvimento de pesquisa. Nós temos recursos para a divulgação dessas pesquisas, nós temos um suporte de equipamentos para os alunos utilizarem, como tablets, computadores, smartphones, computadores de mesa, gravação e assim por diante. E também temos um repositório de objetos digitais, que são os laboratórios virtuais de aprendizagem. Aí nós temos 3 laboratórios, que é o de matemática, o de ciências e o de inclusão. Gostaria de chamar a atenção para a revista Acta Ciente do programa, que é uma revista com 15 anos e com 33 edições, com qualis A2 na área de ensino, e foi a primeira da instituição a ser inteiramente disponibilizada na plataforma SER. Também o PPG-Sim organiza e disponibiliza online dois congressos, o Congresso de Matemática e o Congresso de Ensino e Ciências.
O CIEM, que é o Congresso Internacional de Ensino de Matemática, na sua 7ª edição, e não 6ª, que ocorreu em 2017, e o Encontro de Ciência e Educação para a Sustentabilidade, na 3ª edição, que ocorreu esse ano. Também disponível tanto o Congresso como os anais do Congresso na plataforma OCS. Eu gostaria de mostrar aqui um exemplo de um objeto de aprendizagem que nós temos no repositório de objetos de aprendizagem que foi desenvolvido no software GeoGebra, que é um objeto de aprendizagem com o teorema de Pitágoras. A ideia é que aqui tu consiga mostrar o teorema de Pitágoras não só pelo modelo clássico, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, mas também tu consiga mostrar isso com outras figuras planas, como a soma da área do semicírculo dos catetos é igual à área do semicírculo cujo diâmetro é a diagonal. Assim como tu pode mostrar isso também com triângulos semelhantes, né? Ou seja, existe uma vantagem em relação ao lápis de papel é que o aluno, ao manipular esse objeto de aprendizagem, ele consiga verificar e visualizar o teorema de Pitágoras com mais de um polígono. Também é importante que o professor tenha a capacidade de organizar esses objetos de aprendizagem em sequências didáticas. Entende-se por sequência didática a organização de um conteúdo qualquer, a partir da articulação entre os conceitos e procedimentos a serem desenvolvidos, com atividades didáticas planejadas para esse fim, com foco na aprendizagem dos estudantes. Sequências didáticas, segundo Zabala, são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos estudantes. Douglas Schultz considera que sequências didáticas são organizadas pelo professor com o objetivo de alcançar a aprendizagem de seus alunos e envolvem o início e o desenvolvimento da aprendizagem, bem como a avaliação dessa aprendizagem. Os objetos de aprendizagem, segundo Willing, são recursos digitais que podem ser reutilizados para o suporte ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Para o IEE, os objetos de aprendizagem são qualquer entidade, digital ou não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem com o uso de tecnologias digitais. As atividades são compostas de instruções para que os alunos entendam quais são as interações disponíveis e o que cada informação representa, podendo o objetivo ser alcançado dentro de aproximadamente 10 minutos cada objeto. Adequado, então, ao conceito de objeto de aprendizagem, que, segundo Mortimer, deve ter um objetivo de aprendizagem dentro de um determinado tempo para a sua execução. A sequência didática que eu gostaria de chamar a atenção e discutir com vocês foi desenvolvida no GeoGebra, foi a que apresenta os conceitos de linha poligonal, polígono, conceito de classificação, triângulos com conceito, classificação e área dos triângulos, quadriláteros com conceito, classificação e área dos quadriláteros e a área do círculo. Apresentando um desses objetos, que é o primeiro objeto da sequência didática, é o objeto da linha poligonal, onde tu apenas tem um objeto em que o aluno manipulando, ele consegue visualizar, por exemplo, o que é uma linha poligonal aberta, simples, o que é uma linha poligonal aberta não simples ou complexa, o que é uma linha poligonal fechada, e que uma linha poligonal fechada com apenas uma área interna é um polígono, ou então, uma linha poligonal fechada que não é um polígono, porque tem duas áreas internas. Este simples objeto de aprendizagem permite algumas conclusões e visualizações. Primeiro é que a linha poligonal é uma linha formada por um conjunto de segmentos de retas sucessivas e não colineares.
permite a classificação das retas poligonais, das linhas poligonais, desculpa, que é a linha poligonal aberta simples, linha poligonal aberta complexa e linha poligonal fechada. E o conceito de polígono, que é uma figura limitada por uma linha poligonal fechada com uma região interna. Um outro objeto de aprendizagem que é visível a sua qualidade em relação ao lápis e papel é, por exemplo, a área do triângulo. Que tem um objeto em que o aluno pode manipular e fazer diferentes triângulos, mas neste triângulo do exemplo, por exemplo, ele pode determinar a altura em relação à base A, manipular esse objeto, transformando esse objeto num paralelogramo, e ele visualiza que a área desse paralelogramo é a base vezes a altura, só que se ele quiser a área do triângulo, ele precisa dividir por 2. Então, neste exemplo, ele tem, em relação à base A, que é 10, ele tem uma altura de 6 e ele tem o cálculo da área. Mas ele também pode calcular, ao verificar a área, em relação à base B, onde ele determina a altura, e também, nesse caso, a altura também é 6 em relação à base B, que também é 10, manipular esse objeto e verificar que ele também consegue, quando ele tem dois triângulos iguais, semelhantes, ele possui a área de um paralelogramo, então a área de um paralelogramo é base vezes altura, então dividindo por 2 ele tem a área do triângulo, e ele também consegue verificar essa área em relação à base C, ou seja, ele determina a altura em relação à base C, manipula, né, ele manipula esse triângulo e transforma isso na área de um paralelogramo, que são dois triângulos iguais aos anteriores também, de área iguais aos dois triângulos anteriores em relação à base B e à base A, e ele consegue verificar que, independente da base que ele calcule, a altura vezes a base dividido por 2, ele tem a mesma área do triângulo. Ou seja, isso é uma grande vantagem em relação ao lápis e papel, porque no lápis e papel você consegue desenhar um triângulo, traçar a altura relativa a uma das bases, recortar e verificar, visualizar que a área do paralelogramo, que ele forma com dois triângulos iguais, dividindo por 2, ele tem a área desse triângulo. Todos esses objetos que eu estou comentando podem ser encontrados no endereço ppgsim.ubra.br/laboratório, que é o laboratório virtual de matemática, onde nós temos vários objetos de aprendizagem organizados em sequências didáticas. Para finalizar, para nós abrirmos a discussão, eu gostaria de frisar que as tecnologias devem auxiliar o trabalho docente em sala de aula, promovendo um trabalho que seja colaborativo e cooperativo, de acordo com as tendências em educação matemática, que permita a ação do aluno, que ele seja ativo nesse processo, que permita ao professor ser um mediador do processo de ensino-aprendizagem, ele tem mais condições de auxiliar os alunos e ao grupo de estudantes que estão trabalhando, que permita o desenvolvimento de competências e que desenvolva o pensar do estudante. É muito importante que a matemática desenvolvida tanto no ensino superior quanto na educação básica permita o desenvolvimento de pensamentos de alto nível, ou seja, que o aluno adquira o pensamento matemático. Para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção que as tecnologias digitais são uma metodologia muito útil e que permitem um material de grande qualidade e que auxilia extremamente o professor no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Porém, a diferença entre dois professores, um bom, outro ótimo, é o fator de maior impacto na educação. Não é que não seja importante ter computadores, adotar bons livros ou manter poucos alunos nas salas de aula. É, mas, como revela um conjunto de estudos recentes, nada tem tanto efeito sobre o aprendizado quanto a qualidade do professor.
Muito obrigada, eu estou aberta à discussão. Vocês me encontram no e-mail claudiag1959@yahoo.com.br ou claudiag@ubra.br. Também vocês encontram esse material nos endereços ubra.br/ppgsim ou matemática.ubra.br/siena, que é uma plataforma de ensino que nós temos. Muito obrigada.